Vereadora Andressa Marques, bancada do PCdoB. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Senhor parte, vereador Libardi. Muito obrigado pela gentileza. Queria tratar do que ocorreu aqui anteriormente. Primeiro, parabenizar o presidente Lucas pela condução dos trabalhos e a toda a mesa diretora. Obviamente, nós aqui divergimos de saídas, mas todo mundo tem a mesma compreensão do que aconteceu ontem. Foi algo extremamente grave. E foi algo extremamente grave que, infelizmente, tem se repetido nas escolas do Brasil, nas escolas do mundo, nas escolas de Caxias, chegou nesse último período. Queria trazer alguns dados, antes da senhora falar, que 8 em cada 10 professores relatam que já sofreram algum tipo de violência dentro da escola ou já presenciaram algum tipo de violência na escola. E esses números apontam que 48% é violência verbal, como a gente ouviu relatos de outros vereadores. 20% alega que sofreram algum tipo de assédio moral e 16% relatam que presenciaram a ocorrência de bullying. Então, muitas vezes nós tratamos como prioridade, dentro das escolas, o combate a bullying, enquanto a agressão verbal aos professores é 3 vezes maior do que propriamente o bullying, que nós temos diversas campanhas. Eu sou de uma família de professores, 3 tias minhas são professoras da rede municipal, uma, inclusive, estava aqui hoje pela manhã, e eu vivi ouvindo relatos de como era a educação no município nos anos 80. Quando a minha tia Mabel Ecker passou no concurso, Lucas, ela foi transferida para o Barros Pimentel. Não tinha banheiro na escola. Quando ela foi nomeada na 2ª matrícula, foi para o Sebastopol. Ela chegou lá para lecionar, não tinha gente que falava português. E ela tinha que alfabetizar as crianças. Todos falavam alemão. Então, essa é a realidade que os professores encontram. E uma perseguição e uma parcela significativa devido à desinformação com o trabalho que desenvolvem. Minha tia lecionou muito tempo na Felipe Camarão, lá em São João da Quarta Légua, e não tinha merendeira. E os alunos recebiam a merenda, minha tia era professora e preparava a merenda, e quando preparava a merenda, especificamente alguns alunos, sofriam de desnutrição, falta de ferro. Então, minha tia pegava do dinheiro dela e comprava comida para os alunos. Comprava fígado para melhorar. E um dos alunos não gostava de comer fígado, sabe o que a mãe fez? Veio aqui na SMED e denunciou minha tia. Minha tia respondeu um processo administrativo por cozinhar fígado para uma criança que não tinha ferro. E estava aqui hoje, minha tia. Porque ela tem medo de ir para a sala de aula, como os médicos têm medo de ir para a UPA. Então, eu não sou especialista em segurança pública, mas a gente tem que conversar de forma efetiva com uma saída comum e uma saída de competência do município. A gente não pode tentar legislar para fora, a gente tem divergência quanto à maioridade penal. É óbvio que a gente tem divergência. Agora, alguém aqui vai poder legislar? Infelizmente, ninguém vai poder legislar. Então, vamos tentar resolver o problema daqui. Eu sou parceiro, quero ouvir do vereador Alexandre Bortoluz, quero ouvir do vereador Iago, quero ouvir da Comissão de Segurança Pública alguma saída, junto da Comissão de Educação. Sou parceiro para ouvir, para apresentar saídas, nem tanto porque eu não compreendo tanto de segurança pública. Mas a gente tem que encontrar uma saída junto do tenente Cristiano, porque não é possível que os professores tenham medo de ir para a sala de aula. Eles não pararam hoje porque aconteceu. Eles pararam porque eles estavam com medo de ir à escola. Muito obrigado. Obrigada, vereador Libardi, pelas contribuições, pelos dados que trouxe. E aí eu poderia citar, não tem como não falar sobre o assunto, sendo que toda a cidade foi tomada por isso. Nós amanhecemos, sim, de luto por esse motivo, também pelo nosso colega da Segurança Pública que vem a óbito trabalhando. Mas é importante que a gente discuta, vereadora Sandra, e gostei muito da sua fala, né? Justamente as alternativas. Quais são os caminhos consensuais que daqui a pouco a gente pode construir, entendendo que vão ter divergências de opinião, mas consensos que a gente pode construir nessa pauta que é tão importante para a nossa sociedade, que é a educação, né? E nesse caso, a educação pública. Aí a senhora trouxe sobre a questão de nós ocuparmos as nossas crianças e adolescentes, né? Trabalharmos os jovens, as crianças, com atividades que, de fato, tragam coisas de valores, vereadora Daiane, porque hoje eu, como assistente social, vejo que, sim, as famílias precisariam ser trabalhadas também. Precisaríamos ter serviços fortalecidos para trabalhar as famílias, não só quando os problemas acontecem, mas de forma preventiva, que acompanhassem as famílias, que orientasse, que dissesse o que é certo e o que é errado, por exemplo, porque para a gente isso é óbvio, mas para muita gente não é. Né? E aí, nós temos que nos perguntar,
Por que será que hoje ninguém quer ser professor no Brasil, vereador Lucas? Estive num serviço de convivência que, por coincidência, era ao lado da escola que aconteceu esse fato, Criança Feliz, na sexta-feira. Fui convidada pelas colegas assistentes sociais para conversar com as crianças e perguntei sobre as profissões que elas pensavam para o futuro. Pasmem, de 20 crianças e adolescentes, ninguém disse que queria ser professor ou professora. Há 20 anos atrás, quando eu era criança, muita gente falava que queria ser professor e professora, vereadora Aldonei. O que está acontecendo que as nossas crianças não sonham mais em ser professores no nosso país. E acredito que o que é o nosso papel? E aí faço uma provocação para aquilo que a presidente do Sindserv falou. Cada um com o seu papel. Vamos pensar o que nós podemos fazer para contribuir nessas questões. O que a nossa cidade precisa fazer, de fato, o que nós, como autoridades, nós somos autoridades para a população. Nós somos vereadores e vereadoras. Então, de nada adianta a gente prestar solidariedade à professora e quando os professores reivindicam pelos seus direitos, a gente chama de vagabundos e vagabundas, por exemplo. A gente diz que que professor não trabalha, porque a gente desconhece essa profissão. Nós dizemos que professores têm muito privilégios. Vejam isso, que professores que têm privilégios nesse país. Eu queria conhecer um aqui que me apresentassem, né, os professores. Então, eu poderia falar milhares de coisas aqui. Mas os professores que estavam aqui já nos disseram um monte de coisa. E acho que a maior manifestação de respeito e de solidariedade que nós podemos fazer é considerar o que eles estão nos falando. Dialogando com os professores aqui, me disseram que vão apresentar uma sugestão de protocolo para o município, vereador Lucas, propondo como agir em situações de violência dentro das escolas. Lembro aqui que nós temos um programa que foi criado lá em 2003, em proposição nessa casa, inclusive era por um vereador do nosso partido, mas na Assembleia Legislativa foi levado pela Maria Helena Sartori, que criavam os CIPAVs nas escolas, que é uma comissão que vai juntar estudantes, alunos, funcionários, pais, professores, com profissionais da segurança pública, vereador Bortola. Então, nós precisamos pensar em alternativas intersetoriais. Hoje a escola, ela trata de milhares de problemas, porque, como já disse o vereador Lucas aqui, toda criança vai para a escola. O primeiro lugar e o único lugar que todo mundo vai, com certeza, é a escola. Então, a escola acaba tendo que tratar, vereadora Juliana, e nós que somos assistentes sociais, nós sabemos disso, com todas as mazelas, as demandas. E aí, pense em um professor, uma professora, tendo que tratar com todas as demandas daquela criança. Por isso, e ontem, conversei com as assistentes sociais, elas buscaram, né, vieram falar comigo, que estiveram na escola, as colegas do psicossocial da SMED, sobre essa pauta de termos assistentes sociais e psicólogos nas escolas. É fundamental, é urgente, para que a gente possa tratar, para que seja um suporte para a direção, para que seja um suporte para os professores, para que seja um suporte para as famílias. Nós, como assistentes sociais, os psicólogos também, a gente trabalha com as famílias, a gente vai orientar e vai dizer, e aí eu concordo, né? Os valores estão invertidos na nossa sociedade. Porque quando uma família não consegue trabalhar com uma criança, com um adolescente, sobre respeito, por exemplo, é porque alguma coisa está errada. Mas se a família não consegue trabalhar isso, o Estado, de alguma forma, precisa chegar e dizer, tem que respeitar. Temos que colocar limites, para que as coisas não saiam como aconteceu ontem. E aí, infelizmente, nós não temos fórmula mágica, saída fácil, saída simples. Mas nós podemos valorizar, sim, a educação pública. Porque se nós dissemos que a educação pública ela tem que ser de qualidade, se o professor tem que ser valorizado, se nós precisamos ter educação de tempo integral, por exemplo, que o vereador Rafael Bueno falou aqui, e eu concordo, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E fico triste, vereador Libardi, quando eu ouço nosso prefeito vindo aqui, esperava mais do prefeito, que ouvisse mais os professores. Veio e focou a sua fala numa pauta que nem uma pauta nossa. E aí, vereadores, eu como assistente social me sinto obrigada em dizer, sim, é claro que as pessoas que cometem um crime, um ato infracional como esse que foi cometido ontem, têm que ser punidos. Tem que ser a pena mais branda, sim. Nós precisamos responsabilizar as pessoas, e os jovens, inclusive, pelas suas infrações. Mas isso, a segurança pública, de forma mais punitiva, na minha concepção, deve entrar como consequência, na consequência do fato. E antes nós faremos o quê? O que nós faremos antes com as crianças e adolescentes? O que nós faremos antes com as famílias? Se prender, pura e simplesmente resolvesse,
nós já teríamos resolvido os problemas da violência desse país. E qual país resolveu os seus problemas sociais e a violência somente com prisão? Eu queria que trouxessem experiências aqui para nós. Então, sim, aí aguardo os dados, vereador Iago, em um momento oportuno, porque agora a fala é dessa vereadora aqui. Para finalizar, senhor presidente, acho que nós temos que ter algumas questões que nós precisamos olhar. Então, eu trouxe aqui. Para concluir, vereador. Para concluir, precisamos ter assistente social e psicólogo nas escolas, precisamos trabalhar a lei do CIPAV, precisamos sim ter mais guardas municipais, concordo plenamente com o que foi dito aqui pela vereadora Daiane e pelos outros vereadores, para ter essa segurança efetiva no entorno das escolas, inclusive junto às escolas. Nós precisamos trabalhar firme, educação junto com segurança pública, porque nem só uma coisa, nem só outra vai resolver. Vão ser todas as políticas integradas que precisam dialogar para que a gente possa chegar em consensos e, de fato, ter uma educação de qualidade e, de fato, valorizar os professores, porque eu não tenho dúvida que os professores e professoras são a profissão mais importante que nós temos na nossa sociedade. Eles precisam ser respeitados. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora.